Um grande jogo de futebol que a gente espera da tarde deste sábado dos aflitos entre Náutico e Sport. Fora de campo, o jogo esquentou no dia de ontem, quando o Sport resolveu entrar com uma solicitação de presença de torcida visitante, que não seja torcida organizada, dentro do estádio dos aflitos. O governo do estado de Pernambuco havia proibido a presença de torcida visitante em clássicos no Recife, uma decisão até certo ponto arbitrária, sem discussão com os clubes, sem discussão com as partes envolvidas, com os principais representantes da sociedade. Apenas a SDS, o governo e a federação, de um lado, definiram que não teria torcida organizada nos clássicos. Torcida organizada não, torcida visitante nos clássicos. Antes da gente falar propriamente do jogo, que eu acho que é o mais importante, embora também seja importante essa discussão sobre a violência nos estádios, eu acho que ela é fundamental, porque cuida da vida do ser humano. Eu frequento estádios aqui em Pernambuco desde os que eu me lembro, né? Porque tem aquela história: ah, papai disse que me levou no estádio com 3 anos. Eu não lembro. O primeiro jogo que eu me lembro foi na reinauguração do Arruda. Isso está se falando de 78, se eu não me engano, mas eu não lembro muito lucidamente desse jogo. Eu lembro de outro jogo que eu fui entre Santa Cruz e Náutico no Arruda. Depois eu lembro da final de 82, Sport Central, um gol de Ailton de cabeça. Depois eu lembro de vários jogos que eu passei. Mas o fato que eu queria passar para vocês é o seguinte: eu morava perto do Arruda desde 75, eu tinha 4 anos de idade. E eu ia para o Arruda a pé, ia para os aflitos a pé, porque era mais ou menos perto, eu morava ali perto do Hospital Governador Magalhães, desde os meus 12 anos de idade, sozinho. Óbvio que era outro momento, não tinha essa violência que tem hoje, nem só em relação ao futebol, mas em relação a tudo. Hoje você não consegue deixar seu filho ir andando 2, 3 quilômetros que você já tem medo. Pois eu ia de onde eu morava, ali próximo do Hospital Governador Magalhães, para o estádio do Arruda, ali pela beira canal, e ia até o Arruda. Ia muito em Casa Amarela, no mercado de Casa Amarela, tinha umas coisas boas lá, tinha aqueles PlayStation, aquelas coisas lá para você jogar, né, sorveteria e tal. Então eu andava muito pelo Recife, principalmente em dias de jogos. Eu ia para os aflitos, pegava a Rosa Silva ao contrário, andando, e chegava nos aflitos. Eu ia para a ilha era mais complicado porque era mais distante. Então a ilha, normalmente eu andava até a pracinha de Parnamirim, pegava um ônibus e descia ali no Derby, do Derby eu ia andando para a ilha. Fiz muito isso nos 3 estados de Pernambuco. Então eu vivenciei a energia de um dia de futebol aqui na capital pernambucana. Isso desde os meus 10, 12 anos. O lado ruim é que eu vi crescer a violência. Eu passei por algumas situações muito perigosas, inclusive, de estar perto, de repente estoura uma confusão, uma briga, e você sai correndo para um lado, para o outro, se esconde aqui e ali, se protege. Já tive na frente de 2 torcidas organizadas se brigando, e eu no meio, eu saí correndo para não me envolver na história. Eu já tive casos de gente brigando do meu lado, perigo, já tive, porque se você está efetivamente em dias de jogos na rua, você efetivamente, infelizmente, vai ter que passar por isso. É o que afasta o torcedor do futebol. Obviamente que eu não quero que meu filho passe por isso, né? O que eu passei, na verdade, foi uma evolução da violência. Do começo não tinha, eu conseguia ir e voltar sozinho. Você imagina você na beira canal, ali perto do Arruda, andando de 8 da noite, depois do jogo, voltando para casa no domingo, sozinho, com 12 anos de idade. Isso é surreal hoje em dia, você pensar. Mas acontecia e eu vi. E eu fiz questão de passar isso para vocês, para dizer que eu tenho um sentimento do que é a violência num dia de jogo de futebol. Hoje, sem dúvida nenhuma, a violência está concentrada nas torcidas organizadas. A torcida organizada é aquela que se agiganta quando está todo mundo junto, né, ali, aí eles se tornam mais fortes, porque são mais poderosos, diferente de você estar isolado, né, e ir para o jogo. E assim, às vezes você está drogado, às vezes você quer realmente sair de casa querendo fazer o mal, querendo ter uma briga, querendo se envolver em alguma confusão. E mais, às vezes você marca isso nas redes sociais. Então você vê, a gente conversando aqui em menos de 3 minutos, eu já passei uma série de pontos que dá para a gente se prevenir. Então, a minha sugestão, eu achei até muito bom essa história do Sport ter entrado com essa solicitação de torcida visitante, porque eu não consegui acreditar quando o presidente Yuri Romão soltou uma nota oficial dizendo que fez um acordo, os 3 clubes fizeram um acordo com a SDS, o governo do estado, que aceitariam essa história de não poder torcida visitante, seja em clássico aqui em Pernambuco, ou seja na Copa do Nordeste, em todos os jogos para a torcida visitante de todos os estados. Eu acho um absurdo essa proibição,
porque você cerceia o direito de ir e vir de qualquer pessoa. Se eu sou torcedor, por exemplo, de um esporte, eu posso ir para os aflitos hoje. Por que eu não posso? Eu não quero fazer violência, não quero bater em ninguém, não quero criar confusão com ninguém. Por que eu não posso ir para o jogo? Se eu, torcedor do Náutico, vai estar jogando Bahia e Náutico lá em Salvador, eu tô fim de semana de folga, pô, maravilhoso, pô, aproveitar Salvador, aquela cidade espetacular, ir para o estádio. E se eles proibissem a gente de ir para o estádio? Não pode, gente, não pode. É uma decisão absurda e me deixa muito preocupado, né, em relação a essa questão da gestão esportiva da governadora Raquel Lira, porque ela está mal assessorada. Quem está passando essas informações para ela está desconhecendo, nunca foi para um estádio de futebol num dia de domingo, domingão clássico. Essa energia positiva de um jogo de futebol, ela tem que transparecer, ela tem que aflorar, ela tem que existir, né? Você, aquela expectativa, aquela ânsia de um jogo de futebol, a gente não pode tirar isso do torcedor pernambucano, senão você está matando o futebol. Então, assim, entendo que ela acabou de entrar, né, a gestão é nova, ela não tem o conhecimento necessário para esportes, e nem precisa ter, ela é uma gestora, do Estado e não uma gestora exclusivamente de esportes, mas ela precisa trazer para junto de si as pessoas que entendam e que vivenciem isso. E mais, tem que abrir o debate. Não tem nenhum chefe de segurança pública de Recife que vai decidir sozinho se deve ou não deve ter torcida visitante. Não tem nenhum presidente de clube do esporte, do esporte do Náutico de Santa, que vai decidir sozinho. Não tem nenhum presidente da federação que possa bater o martelo e diga, é assim. Não. É um assunto que exige uma discussão. É um assunto que exige um debate. É um assunto que existe um planejamento. Um jogo de futebol aqui em Recife é como se fosse um combate a uma guerra, em termos de violência. Não na parte esportiva, mas na parte de violência. Por quê? Porque tudo pode acontecer. E o planejamento tem que ser estratégico. O planejamento tem que acontecer antes. O clássico vai acontecer daqui a 15 dias. Hoje já tem que estarem acionadas as polícias inteligentes, né, a inteligência da polícia, para identificar o que está acontecendo, o que é que está se criando, o que é que está se construindo. Como dizia Galvão Bueno, vai se criando um clima. Tem que se identificar essas coisas, entendeu? Então o trabalho para um clássico ele tem que ser feito bem antes. E não simplesmente pegar e botar 200 ou 300 ou 400 policiais aqui e ali e resolver a história. Não é isso. Então, para mim, só fiz esse preâmbulo aí para a gente discutir, porque vale a pena a discussão. Vale a pena a discussão. E os clubes não têm que ser subservientes ao governador, à governadora, para chegar e dizer simplesmente, não, você não quer que tenha torcida visitante, eu vou aceitar. Não, tem que ter um debate. Você concorda, esporte? Você concorda, Náutico? Você concorda, Santos? Se vocês concordarem, tudo bem. Mas se vocês não concordarem, serem subservientes, aí eu discordo de vocês. Vocês precisam ocupar o seu lugar na sociedade, porque vocês representam a grande torcida do Náutico, do Sport, do Santa, a grande quantidade de torcedores que amam as suas cores. Então, governadora, volte a pensar nesse processo, volte a discutir, abra um amplo debate, inclusive incluindo imprensa, incluindo todos os setores da sociedade, para que a gente possa realmente tentar solucionar. Esse problema é muito grave, a gente tem que solucionar. O futebol tem que voltar a ser entretenimento para os torcedores, né? Para os clubes é negócio, para a federação é negócio, para os clientes e os patrocinadores é negócio, mas para o torcedor não pode ser negócio. Para os torcedores tem que ser entretenimento e é isso que a gente tem que lutar para isso. Tirando essa parte fora de campo, vamos falar um pouquinho do futebol. Náutico e Sport chegam em momentos importantes na sua temporada, né? O Sport vem fazendo uma grande temporada, né? Fazendo muito gol em todos os jogos, levando poucos gols, tendo mais regularidade, vencendo e convencendo em várias partidas, jogando dentro e fora da Ilha do Retiro de uma forma muito parecida, enquanto que o Náutico viveu momentos de instabilidade, né? Depois chegou a essa parte, essa decisão agora, essa reta final da Copa do Nordeste deu uma evoluída, chegou na liderança, na co-liderança lá do Ceará da Copa do Nordeste, e aí evoluiu no mais importante, Copa do Brasil, tem que passar. Peguei a pedreira, o melhor time de São Paulo, o segundo melhor campanha de São Paulo, o São Bernardo. O Náutico focou, foi lá e conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, embolsando R$900 mil. E o mais importante, além desses R$900 mil, foi o foco. Eu até convido você a assistir os bastidores da vitória do Náutico lá na TV Timba, lá no TV Timbu, lá no YouTube do Náutico. Você entra lá, tem os bastidores, você vai ver nos olhos dos jogadores, nos olhos do seu presidente, da sua diretoria, do seu treinador,
o que está correndo ali, o sangue correndo nas veias pela classificação. Então isso foi uma mensagem muito positiva, inclusive para a Série C, para a competição principal que o Náutico vai disputar no ano, que é a Série C. Essa energia, esse sangue correndo nas veias precisa existir para que o Náutico volte o mais rápido possível, pelo menos a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para esse jogo, o Náutico chega muito motivado. E aí a gente raciocina, não, mas o Sport é muito melhor. Na teoria você pode até dizer que sim, mas futebol não é isso, futebol é estratégico. O Sport tem várias deficiências, várias. Jogando dentro dos aflitos, essas deficiências podem aflorar. Você vai ter uma maior quantidade de torcedores do Náutico, pode até não ter do Sport ou ter do Sport, isso vai depender da discussão jurídica ao longo do dia, mas a torcida do Náutico pode sim empurrar o time do Náutico, e o time do Náutico, se tiver a entrega que teve na Copa do Brasil, que foi um ótimo exemplo, sem dúvida nenhuma, o jogo pode ser muito igual ou até favorável para o Náutico, dependendo da entrega. Eu costumo dizer que tem que empatar na entrega para ver quem é melhor. Se você não empata na entrega, quem tiver mais entrega ganha o jogo, mesmo que você seja melhor, mesmo que você tenha mais competência, mesmo que você tenha mais qualidade. O importante é a entrega, ou pelo menos é o primeiro ponto importante para esse jogo. O Náutico tem um time forte, o Náutico tem Souza na bola parada como uma das principais forças, cruza muito bem a bola, bate como ninguém na bola. O Náutico tem a experiência do Vitor Ferraz e do Souza dentro de campo, que é uma experiência muito legal, que conduz o time, faz com que o time tenha paciência em alguns momentos importantes, né? O Náutico tem a juventude do Júlio, que eu estou falando demais essa semana, provocando além da conta, chamando o Sport de cachorro de peruca. Rapaz, se eu combato lá na rádio, muito, na 103.1 FM, essa história de chamar de Barbie, eu tenho que combater também essa história de chamar de cachorro de peruca. Eu acho que não faz sentido nenhuma coisa e nem outra, né? Então a gente precisa ter respeito pelos adversários. Faltou um pouquinho para o Júlio quando fez esse comentário ao longo da semana. O Júlio, que é engraçado que me mandaram um vídeo do Júlio sendo consolado ano passado, quando o Náutico caiu para a Série C, justamente pelo Sabino, né? Então o Júlio precisa entender que ele não pode respeitar nem o clube e nem os seus companheiros. O resto pode falar, mas nem o clube e nem os seus companheiros. O Júlio, que é um jogador promissor, um jogador combativo, um jogador que briga, que luta, que atrapalha a saída de bola do time adversário, e é isso que eu espero hoje. O Náutico focado, o Náutico consciente, o Náutico buscando a vitória. Do lado do Sport, o Sport vai precisar fazer com que sua qualidade sobressaia, né? O Sport tem jogadores de qualidade, como o Love, como o Juba, que vive uma fase espetacular. Eu costumo dizer que quando o jogador está jogando bem, tudo dá certo, né? É o que está acontecendo com o Juba. O Juba está numa fase absurda, né? Chuta, dá certo, bate bem na bola, lança, dá assistência. Então teremos um grande jogo de emoções. Que seja um jogo que a gente tenha muita paz dentro de campo e muita paz fora de campo. É o que a gente espera. Gente, futebol é alegria, é entretenimento. Ganhou? Comemore, vibre. Perdeu? Lamente, fique triste, mas a vida segue. Futebol é entretenimento. E mais, respeito pelos outros. Que temos hoje um clássico da paz. Se inscreve no nosso canal, Júnior Medrado Oficial. Ativa o sininho das notificações. Sempre que tiver um conteúdo novo, você vai receber aqui no seu celular, tá bom? E mais, vai dar praia hoje, viu? Ó, tô pronto. Tô indo pra praia curtir esse solzão. E aí, 5h30 da tarde, estarei na frente da televisão assistindo Náutico Sport. Um grande jogo de futebol. Um abraço, gente. Valeu, tchau.